Pessoal, tudo bem? Nós recebemos alguns contatos de colegas, né, que estão utilizando a documentação do Shopmill que a gente está fornecendo em português. Lá tem aquela área de exercícios e esse exercício aqui, ó, vou até mostrar para vocês, ó, é a seção 2, né, o exercício 2.11, né? O pessoal está tendo uma certa dificuldade em fazer esse contorno aqui. Esse contorno, na verdade, o que que é? Ele é um bolsão aqui, né? Então, eu tenho esse contorno externo e esse interno. Então, esse contorno externo, o pessoal está com uma determinada dúvida, questionando se não estariam faltando medidas, né? Então, surgiu uma boa oportunidade até para fazer esse vídeo. Eu vou mostrar primeiro como é que o pessoal fez, né? Na grande maioria que entrou em contato, como é que o pessoal pensou em fazer esse contorno aqui. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. É o contorno aqui externo, né? Ele tem esse raio aqui de 15 e esse raio aqui de 20, né? E vamos lá, então. Ó, vou utilizar o Sinutrem, né? Para a gente criar um programinha aí, ó. Então, vou criar um programinha no Shopmill. Vou colocar como contorno 1, né? Isso aqui foi como o pessoal fez na grande maioria. Vamos lá. Então, ó, a peça aqui, ela é 160 por 160 por 60 de profundidade, está criado aqui o blank, né? Então, nós vamos fazer um fresamento de contorno, vamos fazer esse contorno externo aí, ó. Vou chamar ele de contorno externo, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente começa? Lembra? O contorno, ele pede um ponto inicial do segmento, né? Então, vamos pegar o desenho aqui, ó. Nós vamos partir desse ponto aqui, né? Onde a distância do x aqui é 0. E o y, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa coordenada aqui, que é metade de 40. Então, 20 mais o raio aqui, 20. Então, vou partir desse ponto aqui, certo? Então, vamos lá, ó. x0, y, 40, certo? Então, criei o meu pontinho ali, aqui, ó. Agora, o que o pessoal fez, ó? Eles já partiram, ó, direto para esse segmento aqui, ó, dando como ponto final esse ponto aqui, ó, né? E fazendo a transição para esse raio aqui, ó. Então, aqui o raio é 15. Então, vamos lá, vou mostrar aqui rapidamente, ó. Então, utilizaram esse ciclo aqui, né? Olha lá. Dando a posição lá x 60, o y ali é 0 e o raio de transição ali é 15. Correto? Olha lá. Criei aqui esse meu segmento, que na teoria seria esse cara aqui, ó, né? Sem definir nenhum ponto aqui de início de raio, né? Nem final. Até aí tudo bem, vamos lá. Ele faz realmente isso. Então agora vou partir para o próximo, aqui ó, o segmento aqui ó. Então eu vou partir para esse cara aqui ó. Vamos lá, vamos fazer esse segmento finalizando ele nesse ponto, com o raio de transição aqui de 20, né? Então aqui ó, ele seria o que? O menos 40 em y e o x0, né? Então vamos lá, ó, vou usar esse segmento, o x0, o y menos 40 e meu raio de transição aí é 20, né? Vou dar o aceitar, olha lá. O raio anterior já foi feito, né? Legal, ó. Tá saindo aqui o nosso segmento. Então agora, ó, nós vamos fazer esse cara aqui vindo até aqui. Aqui o raio é 15, né? Então vamos lá. Vamos utilizar de novo esse cara aqui. Agora o x é negativo, né? Menos 60. O y é 0 e o meu raio de transição é 20. Não, desculpa, raio 15, né? Isso. Ali é 15. Olha lá. Tá saindo meu contorno aqui, ó. Agora eu preciso fazer esse cara aqui de novo. E aqui era o 20, né? Então, ó, vamos lá de novo, no ponto onde a gente começou. Olha lá, o x é 0, o y
é 40 e aqui o raio é 20. Olha lá, está criado o contorno, certo? Ele fez, bem simples, aí não utilizamos nenhuma vez o ciclo de arco. Só que vamos ver o desenho aqui, ó. Isso que o pessoal comentou. Tá vendo, ó? As extremidades aqui, ó. Aqui o que é? O raio de 15 mais 45, então eu tenho 60 aqui. Vamos ver agora aqui no nosso contorno, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, ele não está correto, né? Ele fez, mas não na medida real. Tudo bem, eu vou salvar aqui como exemplo, ó. Agora vamos fazer da maneira que é possível que o Sinutrem, o Sinumerik, né, calcula o contorno para você, que realmente é muito interessante e importante. Essa ferramenta, né, essa característica que ele tem. Então, eu vou criar um novo contorno, vamos chamar de contorno externo 2, certo? Então, agora vamos fazer assim devagar, né? Então, o que muda agora aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar o desenho novamente. O que acontece aqui, ó? Eu vou seguir a mesma linha, o mesmo conceito. Eu vou partir desse ponto aqui que a gente já conhece, que é o x60 e o y0, certo? Então, vamos lá, ó. x60, o y0. Está criado o meu ponto ali, né? Então, agora, qual que é a diferença? O que eu vou fazer? Eu quero fazer esse arco aqui, né? Seguindo o meu desenho. Só que o que acontece? Eu não tenho esse ponto final do segmento quando eu termino o arco, né? Mas o que daria para a gente fazer? Qual é o recurso que ele oferece de desenho e de contorno? Vamos lá, ó. Então, primeira coisa, eu vou fazer o arco, ó. Deixa eu cancelar aqui, ó. Vamos utilizar o ciclo aqui de arco, né? Vamos acertar o sentido, ele está no sentido horário. Vamos ver o raio aqui, ó. O raio é o 15, certo? O raio é 15. O x e o y eu não tenho como definir. Eu não tenho esse valor ainda, né? Mas o que eu tenho aqui? Vamos ver o desenho, ó. Eu sei, pela distância aqui do centro do raio, né? Em relação a esse ponto, tá vendo aqui? Em relação ao centro, o que ele vale aqui, ó? 45, certo? Meu centro aqui do raio. Então, ó, eu posso dizer aqui o quê? Que o meu I, né, é polar, ó, nós vamos trabalhar com 45, olha lá, e o meu J é 0, né, ele já entra com esse valor aqui. É o que eu posso dizer nesse momento, né? Se eu pegar aqui o desenho, ó, o meu raio de transição aqui não existe, então é 0 aqui, ó, né? Aqui vai ser 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aceitar, né? Ó, ele me mostra aqui, ó, o segmento, né? Por enquanto aqui eu não tenho o que fazer, então eu vou continuar o desenho, né? Eu vou partir para este segmento aqui, ó, né? Que terminaria mais ou menos nessa posição aqui, né? Se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Então vamos lá, ó. Então eu vou usar, ó, esse cara aqui de novo, né? Ó. Agora o que eu posso dizer ali? Vamos lá. Agora aqui ficou mais fácil, né? Porque eu posso vir com ele, ó, até esse ponto aqui, fazendo já esse raio de transição. Então esse aqui já é uma vantagem que você tem aqui nessa maneira de fazer o contorno. Então vamos lá, ó, vou voltar aqui. Então o x ali vai valer quanto? É vamos ver aqui no desenho para não confundir, é esse raio de 20 mais 20, só que negativo. Então o x, desculpa, vai valer 0, né? O meu y menos 40, e aí eu tenho o que? Um raio de transição de 20, né? Legal?
Preenchi aqui, ó. Agora, qual que é a jogada aqui nesse momento, ó? Vocês estão vendo aqui que eu tenho um botão, ó, de cálculo da tangente do segmento antecessor, que é o que a gente precisava, né? Então, vamos lá. O que eu faço aqui, ó? Eu clico nele aqui, ó. Ele já fez o cálculo para mim, ó. Ele calculou aqui o ângulo α1 e eu vou dar o aceitar. Olha lá. Tá vendo? Ó, ele calculou esse ponto aqui, ó. Agora fica mais fácil para mim, porque eu posso voltar aqui, ó. Perceba aqui no segmento anterior, ó, ele está ativo, ó. E agora eu tenho o valor calculado aqui de x e y, né? Que eu vou anotar esse valor aqui, ó. X 51.858 e o y, que é negativo, o quadrante menos 13.340, né? Ó, em relação ao zero peça aí, ó. Então, agora, isso aqui vai me ajudar nos contornos, no contorno espelhado do outro lado. Então, vamos voltar aqui, ó. A gente parou aqui, certo? Então, agora aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso usar esse cara aqui novamente, né, ó, né? Novamente, só que agora, o que acontece? Vamos aqui no desenho, ó. Eu vou fazer esse cara aqui, só que agora eu consigo definir esse ponto aqui, né? Por quê? Porque eu tenho esse ponto aqui, o x e o y aqui, eu rebato ele para cá, né? Então, vamos lá, o meu x seria o quê? Negativo dessa vez, né? Então, seria o menos 51.858 e o meu y menos 13.340. Né? E aí eu tenho um raio aqui de transição de 15. Certo? Então vamos lá. Olha lá. Agora ele já está ajustado o ângulo correto. Eu estou nesse ponto aqui, ó. Né? Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer esse arco aqui. Agora fica mais fácil. Né? Eu dou o valor correto agora. Então, eu venho aqui, ó, o meu arco, olha lá, no sentido horário, o raio dele aí é o 15, né? E eu tenho o meu ponto X e o Y agora correto aqui nesse caso, né? Ó, meu X vai estar aqui, ó. Ele vai valer quanto? Menos 60, né? E o Y 0. Então, agora o meu X está correto, olha lá, menos 60 e o meu Y 0, né? E opa lá, aqui eu tenho o meu segmento, certo? Exatamente o que eu queria, ó. Então aqui eu seleciono, ó, ele está selecionado aqui em laranja, tom mais forte, transferir, ó lá. Joia? Agora eu posso o quê? Fazer a outra parte do arco aqui, porque eu vou ter esse ponto calculado aqui. Então, novamente, ó, o arco, ó lá, sentido horário, o raio é 15, né? O meu x agora continua sendo negativo, menos 51.858. E agora o meu y passa a ser positivo, né? 13.340. Né? E aqui eu não tenho raio de transição. Olha lá, novamente ele me dá duas opções, ó. Aqui deu um errinho aqui no simulador, que pode acontecer aí com vocês. Ele tinha que ter caído nessa tela aqui, ó. Vocês viram que eu mandei apagar o elemento, ele volta na tela original, ó. Então, ó, selecionei o arco que eu precisava, transfiro novamente, ó. Já está pronto essa minha parte aqui, ó. Agora nós vamos fazer o segmento aqui, eu consigo vir até aqui em cima novamente. Então, ó, vamos utilizar... Opa, aqui, desculpa, tem que fazer esse raio aqui de... Não, aqui é 0 realmente, aqui continua sendo 0, tá certo. Aqui eu não tenho raio, né? Então, nós vamos fazer esse cara aqui agora, vou fazer esse segmento aqui, ó. Então, no desenho, ó, eu vou vir, vou fazer essa parte aqui já com o raio correto aqui de transição. Então, vamos lá, ó. Vou usar o inclinado novamente. Lá em cima, o meu x final vai ser quanto? Vamos ver no desenho, só para não confundir, né? Ó, o nosso raio aqui de 20, mais essa distância de 20. Então, ó,
eu garanto que está correto. Aí o meu x é 0, desculpa, o y é 40, né? E aqui eu vou ter um raio de transição de 20, que eu não posso esquecer. Olha lá. Tranquilo? Agora eu consigo o quê? Fazer esse segmento dando esse ponto aqui, que é o x e o y que a gente calculou lá no começo, né? Então, ó, segmento inclinado, lá o meu x agora fica fácil, né? Porque a gente tem esse valor, ó, 51,858 e o y agora ele passa a ser positivo aqui, né? Continua positivo, ponto 340. E aqui eu vou ter um raio de transição, eu posso pôr ou não, porque eu vou fazer o arco ali para terminar, então eu vou deixar zerado, ó. Vou aceitar, ó lá. Tá quase pronto. Agora eu finalizo desenhando o arco em si, né, ó. Então eu vou clicar o arco, o horário, o raio ali eu tenho, né, é 15, e agora a gente dá o ponto final correto, que é o x 60 e o y é 0, né, ó. Mais uma vez ele me mostra para selecionar, ó, tá selecionado, eu transfiro e agora está pronto o contorno, né? Exatamente, se a gente pegar esse ponto aqui, eu estou com a coordenada correta, 60 e o y 0, né? Ó, se eu vier nesse ponto agora, ó, a minha coordenada está certa. Então, qual que é o segredo, pessoal? É utilizar aquela tangência, aquele cálculo de tangente para a gente achar esse ponto aqui, ó. A partir desse ponto, você rebate ele para cá, né? E para cá, definindo o final do segmento aqui, e aqui automaticamente você já consegue fazer só através da transição do raio, né? Porque a gente já tem esse ângulo aqui correto que a gente achou esses pontos aqui. Tá bom, pessoal? É só para esclarecer que dá para fazer, não é assim tão simples, mas é só usar esse recurso do cálculo aí de tangente, né? E a ideia foi mostrar essa diferença, porque surgiram aí algumas dúvidas, né? Sobre a falta de, vamos voltar aqui no desenho, de valores aqui para cálculo. Então, na verdade, o que a gente fez foi calcular esse ponto, depois jogar ele para cá, jogar ele para cá, jogar ele para cá, que automaticamente me deixa pronto esse raio aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu?